Vim aqui hoje para a nossa retomada da aula lá do laboratório. Vocês devem ter assistido, espero que vocês tenham gostado. Lá eu deixei uma atividade para o final para fazer em casa. E eu espero que todo mundo tenha feito, porque vocês vão precisar para as atividades, para a realização das atividades no livro e no caderno que a tia Bárbara preparou. Então, vamos lá. Primeiro, a gente estava falando sobre o desenvolvimento dos seres vivos. As plantas são seres vivos, por quê? Porque elas nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Então, elas seguem algumas fases de desenvolvimento. Então, hoje eu trouxe a minha plantinha. Então, a gente vai ver agora o desenvolvimento do feijoeiro. Eu fiz em dois processos, usando o algodão, caso quem não tivesse a terra, e também com a terra. Vocês vão perceber a diferença entre os dois. Vamos lá. Aqui é o desenvolvimento do feijão, do feijoeiro no algodão. Vocês podem perceber aqui, ó, que ele já cresceu. Nós temos aqui passo a passo e cada parte que se formou. Então, primeiro a gente colocou a semente no algodão. De lá a gente deixou ele recebendo a luz solar, colocando água, e a gente consegue perceber que ele começou a crescer. Aqui, ó. Nós conseguimos perceber, vocês em casa vão estar com o de vocês, então vocês vão perceber também. Tem a raiz, cresceu o caule é bem frágil, e aí a gente consegue perceber algumas folhas crescendo, tá? Então aqui foi plantado no algodão. Já aqui, a gente consegue perceber o feijoeiro na terra. Olha como é que ele é bem maior do que o do algodão. Será por que aconteceu isso? Porque a terra, ela contém os nutrientes necessários para esse desenvolvimento. As plantas, elas precisam de vários nutrientes para poderem crescer fortes e saudáveis. Então, olha só, o caule está bem maior. Aqui a gente consegue perceber as folhas, e daí a gente também consegue, se vocês perceberem bem direitinho de vocês, aqui ó, tem algumas listinhas brancas que são as raízes do feijoeiro, tá? Então vocês vão perceber que com a terra no lugar adequado, recebendo a luz solar, a água, a planta ela desenvolve bem melhor, tudo bem? Então agora nós iremos conhecer a função de cada parte da planta. Observem aí, olha só, a raiz. A raiz, ela fixa a planta no chão. Caule. O caule, ele sustenta as folhas e frutos, além de levar os nutrientes para a planta. É o caso que eu falei, como a água, né, que é importante para esse crescimento. Folhas. As folhas são responsáveis pela respiração da planta. No caso, a planta ela necessita das folhas para que haja essa respiração para o crescimento dela. Frutos. Os frutos, eles protegem as sementes. Flores. As flores, elas são responsáveis pela reprodução da planta e a formação de novos frutos. Então, quando há flores, isso quer dizer que a planta está pronta para receber os frutos. Sementes. As sementes dão origem a uma nova planta, ou seja, é o processo inicial. Por meio delas é que a gente consegue perceber o crescimento e a formação de cada parte da planta. Vocês conseguem perceber aí, por meio dessa imagem, que de acordo com o que vocês plantaram, vocês vão conseguir perceber alguma dessas partes aí da planta, no caso do feijoeiro. Então, se você observar bem aí no seu plantio, na sua plantinha, você consegue perceber a raiz, o caule, ainda não haverá fruto, mas você consegue perceber a folha, né? Há algumas folhinhas crescendo, e ainda não há flor e nem o fruto, né? Nem o feijãozinho ainda. Por quê? Porque você plantou essa plantinha num vasilhame, né? Que ou tinha algodão ou terra. E ela ainda precisa de alguns dias a mais para que nasça as flores e os frutos. Então vamos lá.
A unidade 3 fala sobre os seres vivos no ambiente, é o que nós estamos trabalhando agora. Vamos iniciar com as plantas. Então, vocês já plantaram o feijoeiro de vocês, estão aguardando o crescimento e por ele vocês vão perceber que as páginas que vierem no livro são referentes ao que nós ouvimos e lemos nos slides. Então, assim, vocês vão ter um suporte melhor para essa área, tá? A página de introdução aqui faz algumas perguntas que vocês não precisam colocar no caderno, elas são respondidas oralmente. Então, vocês vão olhar a imagem e responder referente à imagem. A aula prática que eu sugeri para vocês foi lá no laboratório, vocês já realizaram, e as próximas páginas tem uma leitura falando do desenvolvimento do feijoeiro. Aqui vocês vão perceber que está especificado cada parte da planta e suas funções referente ao feijoeiro, tá? Então aqui, quanto tempo ele demora para crescer, para você entender o processo passo a passo. Então, na página 39, vocês terão que responder sobre as plantas, que são chamadas também de vegetais, né? Que nós já sabemos disso. Deverão desenhar aqui, nessa parte, vocês vão desenhar o feijão já completo, com 60 dias de crescimento. Então, ele vai ter que ter todas as partes da planta. Na página 39, a página 40 e 41, aqui do lado nós temos a plantação de milho e aqui do outro lado a plantação de alface. Então aqui, vocês nas imagens, vocês terão que colocar referente ao que está perguntando aqui, ó. Observar a imagem da plantação de milho e de alface. Depois, em cada uma, vocês vão ter que numerar de acordo com o crescimento delas. E responder referente às partes da planta aqui, com as frases, completando as frases, tudo bem? Na página 42 e 43, vocês vão perceber o que eu falei lá nos slides, que as plantas, elas necessitam de água, ar, luz solar, para elas poderem se desenvolverem. Então, no caso, vocês vão perceber as duas imagens aqui estão fazendo perguntas sobre a falta de algum dos nutrientes, ou a falta do sol, ou a falta de água. O que ocorre? O que vai acontecer com essas plantas? Então, na próxima aula, eu farei a correção das atividades e quem tiver dúvida vai poder saná-las, tudo bem? Para complementar o conteúdo, foi criada uma atividade para vocês realizarem no caderno, seguindo o passo a passo que a gente trabalhava sempre em sala de aula. Primeiro, fazer a margem, que é muito importante. Seguir a organização, o capricho da letra, porque a gente precisa para vocês entenderem o que está escrito. Aqui eu coloquei alguns pontos importantes sobre os vegetais, da importância dos vegetais, que eles são seres vivos porque eles nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem, que os vegetais são conhecidos como plantas, que os vegetais são importantes porque eles nos dão alimentos, nutrientes, sombra, ar puro e abrigo para alguns animais. Também que os vegetais passam por fases de desenvolvimento, é o caso que a gente percebeu com o feijoeiro. As atividades que vocês deverão responder no caderno são as seguintes: do que as plantas precisam para sobreviver? Aí eu coloquei um espaço, deixei um espaço para vocês responderem, né, com L de respostas. Na questão 2, vocês vão procurar imagens ou desenhar diferentes tipos de vegetais, não esquecendo do capricho e também de colorir. Então eu deixei um espaço que para alguns alunos pode ser maior ou menor devido às imagens que vocês irão procurar e anexar aqui nesse espaço. Então, se você desenhar, optar por desenhar ou colar imagens menores, você utilizará um espaço menor. Mas se você precisar de um espaço maior, você pode utilizar outra folha. Já na questão 3, você deverá completar com a resposta correta. Na letra A, qual é a parte por onde a planta respira? Foi falado lá no slide.
É pelo fruto ou pelas folhas? Aí você vai responder no espaço que eu deixei. Questão B. Guarda as sementes e serve de alimento. Qual é a parte que faz essa função de guardar as sementes e servir de alimento? É o caule ou o fruto? Fixa a planta ao solo. É a raiz ou flores? Então, nos espaços vocês deverão completar. Questão 4. Represente as partes de uma planta observando atentamente o slide que foi apresentado. E não esqueça de colorir. Então, vocês deverão voltar lá no slide que eu apresentei sobre as partes das plantas e suas funções. Deverão desenhar a planta do jeito de vocês, mas lembrando que deverá conter todas as partes que nós estudamos: raiz, caule, folhas, flores e os frutos. E a semente, no caso, ela vai estar dentro do fruto, né? Então, no caso, não será apresentada. Depois de desenhar, vocês deverão colorir, deixar bem bonito, bem caprichado, contendo todas essas partes, tudo bem? Então, na próxima aula, eu irei corrigir algumas atividades do livro e as do caderno a gente vai ficar, se Deus quiser, para corrigir em sala logo, tá? Um abraço, caprichem e até mais!